Convidamos vocês a assistir ao nosso novo conto autoral. Marina estacionou em frente ao prédio e respirou fundo. Que coisa! A essa altura, ela já deveria estar pegando um sol com as amigas na piscina do sítio, mas acabara de perceber que seus remédios tinham ficado em casa. Pular uma dose estava fora de questão. Com o coração não se brinca. Comprar esses medicamentos no condomínio de chácaras era impossível. Não havia farmácias por perto, e mesmo na cidade, não era em qualquer lugar que se encontravam. Marina os encomendava com antecedência, antes que a caixa atual acabasse. Um problema cardíaco do qual ela nem suspeitava se agravou e se manifestou durante a gravidez. Desde então, Marina tomava os medicamentos em ciclos e se consultava com um cardiologista a cada 6 meses. Não era nada agradável, claro, mas dava para viver. Em 10 anos, ela já estava quase acostumada. Apenas algumas horas atrás, Marina tinha saído para o sítio de sua amiga Maria. Arrumou-se com calma, meticulosamente. Pegou o biquíni, saída de praia e não esqueceu o protetor solar. Mas o mais importante, os comprimidos, ficaram na mesinha do hall de entrada. Teve que voltar. O mais irritante foi que a ficha de Marina só caiu a poucos quilômetros do destino. Bem, poderia ter sido pior. Ela poderia ter se lembrado só à noite, na hora de tomar o remédio. Como dizia sua avó, cabeça que não pensa, o corpo padece. Enfim, não adiantava lamentar agora. Marina ainda chegaria a tempo para o aniversário da amiga. Já tinha ligado para as meninas e avisado sobre o imprevisto, ao que elas responderam que ela não estava atrasada para uma audiência com o Papa, que esperariam por ela. Marina sorriu, antecipando os momentos maravilhosos que passaria. Um fim de semana inteiro com as amigas, piscina, sol, um riacho perto do terreno, conversas profundas, risadas, lembranças da juventude divertida que compartilharam. E ainda planejavam ir a um campo ali perto para fazer um ensaio fotográfico, estilo boho chique. Marina imaginou a surpresa de Pedro, seu marido. Ele acompanhou até o carro, ajudou a guardar as malas, desejou boa viagem e voltou para casa para trabalhar. Claro, Pedro não esperava ver lá tão cedo. Marina decidiu pregar uma peça no marido. Entraria no apartamento em silêncio, na ponta dos pés, e apareceria diante dos olhos do seu amado de forma totalmente inesperada. Eles viviam pregando peças, um no outro. Era parte da comunicação deles. E essas brincadeiras, boas, divertidas e inofensivas, agradavam muito a ambos. E a Catarina, a filha de 10 anos deles, também gostava. Cati herdou o senso de humor dos pais e vivia aprontando com os amigos. Cati estava em um acampamento de férias pela primeira vez na vida. Era estranho, claro. A casa estava silenciosa demais, sem sua voz vibrante, sem suas risadas, sem suas perguntas constantes. Mas Cati estava adorando o acampamento e isso era o principal. Ela fez novos amigos lá. Cati ligava para os pais todos os dias, como combinado. Mas pela pressa da filha em encerrar a conversa para correr de volta para sua vida independente, Marina entendia que sua pequena estava ótima. Afinal, ela e Pedro formaram uma família excelente, unida, feliz. Brigavam às vezes, claro, era inevitável, mas ele sempre dava o primeiro passo para a reconciliação. E isso era maravilhoso, porque Marina tinha um temperamento que não a permitia iniciar a paz, mesmo quando estava errada. Já Pedro era mais maleável, pelo menos com a esposa amada. Pedro foi criado por pessoas maravilhosas. Marina adorava seus sogros. Inteligentes, discretos, amáveis, eles eram bem mais velhos que os pais de Marina. Pedro foi um filho tardio. Na juventude não tiveram tempo. Ambos construíam suas carreiras. André Vasconcelos era professor de matemática em uma universidade federal. Ele era adorado tanto pelos alunos quanto pelos colegas. Seu bom humor e caráter amável o tornavam um orador excepcional. Ele explicava temas complexos com uma linguagem simples e clara, com piadas, exemplos da vida cotidiana, histórias engraçadas. Maria Vitória trabalhou a vida toda como professora, lecionando matemática e física. Primeiro, apenas dava aulas. Depois, tornou-se coordenadora pedagógica e nos últimos 7 anos, antes de se aposentar, foi diretora, também sendo a queridinha dos alunos e de seus pais. Claro, pessoas tão boas criaram um filho digno. Pedro não seguiu os passos dos pais. Ele, o que não era surpresa com uma mãe e um pai assim, mostrou aptidão para matemática desde cedo, mas em vez de continuar a dinastia de professores, escolheu a carreira de programador. Como se viu mais tarde, foi uma escolha acertada. Pedro gerenciava vários projetos simultaneamente e gostava disso.
Às vezes, como hoje, ele trabalhava de casa. Marina adorava observar o marido trabalhando. Nesses momentos, ele tinha uma expressão tão inspirada e feliz. Marina sempre achou que Pedro era muito parecido com seus pais, tanto na aparência quanto no caráter. Mas quando Cati nasceu, Pedro contou à esposa seu segredo. O único segredo, e um muito importante. Não entendo como alguém pôde abandonar um bebezinho assim, disse ele uma vez, olhando para a filha recém-nascida. Marina prontamente engajou na conversa. Ela mesma havia pensado nisso recentemente, sobre crianças abandonadas pelos pais. Antes, não refletia muito sobre o assunto, mas, ao se tornar mãe, passou a ver a vida de outra forma. Agora Marina sabia quanto amor e cuidado um ser tão pequeno precisava. De repente, Pedro olhou diretamente para a esposa. Marina, tem uma coisa muito importante sobre mim que eu não te contei. Porque, bem, eu mesmo tentava não pensar nisso. É pesado, mas não consigo mais guardar silêncio. Marina ficou tensa. O coração apertou de ansiedade. Ela não esperava boas notícias. Sabe, eu sou adotado. Meus pais me pegaram em um orfanato. A mãe biológica que me abandonou dizem que era jovem, leviana, uma garota inconsequente. Deu à luz e fugiu. Não encontraram depois, devia ser de outra cidade. Marina, que estava no fogão naquele momento, sentou-se cuidadosamente em uma cadeira. As pernas de repente fraquejaram. Foi tão chocante e avassalador que sua cabeça chegou a zumbir. Como assim? Seus sogros não eram os pais biológicos de Pedro? Mas eles eram uma família tão maravilhosa. Os três eram muito parecidos, até fisicamente. E o jeito de ser, então, nem se fala. Eu descobri quando fiz 17 anos. Encontrei uns documentos por acaso no armário da minha mãe. Era a certidão de adoção. No começo não entendi nada, fui perguntar a eles, mas eles logo contaram tudo. Assim, Marina soube que os pais de Pedro tentaram por muito tempo, e em vão, ter filhos. Ambos tinham problemas de fertilidade na época, além da idade. Enfim, nada dava certo. Maria Vitória tinha uma ex-colega de classe que trabalhava na maternidade. Ela conhecia a história da amiga e se compadecia muito. Por isso, quando apareceu um recém-nascido abandonado, um menino lindo, saudável e forte, ela ligou imediatamente para Maria Vitória. Ela não pensou duas vezes. Naquele momento, seu maior sonho era ser mãe. O marido compartilhava desse desejo. E assim Pedro foi parar em suas mãos seguras. Assim que o bebê foi transferido para um abrigo, ele foi imediatamente acolhido pela família. Eles são muito bons, minha mãe e meu pai, disse Pedro. Eu os amo muito. Na época, quando a verdade veio à tona, eu quase não me assustei. Não foi um choque, porque no fundo nada mudou. Eu sabia perfeitamente que meus pais me amavam e eu também os amava. O que mais eu precisaria? E você nunca pensou nos seus parentes biológicos? Perguntou Marina. Deve ser muito interessante saber quem eles são, por que te deixaram, como foi o destino deles. Naquela época, ao saber a verdade, tentei esquecer tudo e não remoer o assunto. Exatamente, porque, claro, eu tinha curiosidade, mas me proibi de pensar nisso. Parecia que eu estaria traindo meus pais, que me acolheram e me criaram. Embora eles nunca tenham demonstrado que isso os incomodava, pelo contrário, meu pai até se ofereceu para me ajudar na busca. Ele acredita que é muito importante uma pessoa conhecer suas origens, mas eu recusei. Eu não conseguiria fazer isso, balançou a cabeça Marina. Um turbilhão de emoções a invadia. A notícia era, sem dúvida, estarrecedora. Mas agora, olhando para nossa filha, entendi que é importante para mim conhecer minhas raízes. Preciso entender que genes existem em mim e, portanto, nela. Por ela, decidi encontrar meus parentes biológicos, mas não sei, já se passou tanto tempo. Será que consigo? Marina sentiu. Claro, o sucesso era improvável, mas para ela também era muito importante saber sobre os parentes de sangue de seu marido. Pedro estava certo. No sangue da filha deles corria o sangue dos pais biológicos de Pedro. Pedro começou a busca. Ele não envolveu Marina nos detalhes, não queria preocupar lá desnecessariamente. Marina não se intrometeu. Ela já tinha a cabeça cheia com a recém-nascida. Marina sabia que assim que houvesse alguma notícia ou pista, Pedro certamente lhe contaria. Pedro foi à maternidade onde fora deixado. Conversou com funcionários que trabalhavam lá desde aquela época, examinou documentos, lançou iscas nas redes sociais, vasculhou a internet em busca de qualquer informação. Tudo isso não deu resultado por muito tempo. E só relativamente recentemente, há 3 anos,
Quando Catarina já estava no primeiro ano do fundamental, a busca teve sucesso. Pedro não encontrou informação sozinho. Precisou recorrer a detetives particulares. Antes ele não havia usado seus serviços, não tinha dinheiro. Não que a família passasse necessidade, não, mas sempre havia despesas mais importantes e urgentes. Mas na época em que Kate foi para a escola, Pedro conseguiu levar seus projetos a um novo patamar. O dinheiro começou a entrar na família. Agora podiam se considerar financeiramente confortáveis. Marina estava feliz com o novo status. Era tão bom não precisar mais economizar e se privar de pequenos luxos para os quais antes precisava juntar dinheiro. E Pedro, com recursos disponíveis, decidiu contratar detetives bons, experientes, verdadeiros profissionais. E eles conseguiram encontrar o rastro dos parentes de Pedro, apesar de terem se passado décadas desde que sua mãe o deixou na maternidade. Foi um verdadeiro milagre. Assim, Pedro encontrou seu avô, o pai de sua mãe. Constantino Silveira vivia na periferia da cidade, em uma pequena kitnet que precisava de reforma. O velho abusou da cachaça a vida toda, o que afetou sua aparência e saúde. Mas a memória de Constantino, por incrível que pareça, era excelente. Ao saber que seu neto adulto, bonito, bem-sucedido e rico o havia encontrado, o avô decidiu imediatamente tirar proveito da situação. Marina não gostou do velho de cara. Ganancioso e pensando apenas em seu próprio benefício, vivia bajulando Pedro, tentando com indiretas arrancar dinheiro dele. E Pedro o ajudaria de qualquer maneira, sem essas manobras e truques. Constantino contou a Pedro quem era sua mãe. O nome dela era Janaína. Constantino criou a filha sozinho. Janaína deu à luz pela primeira vez aos 18 anos. O pai ficou um tanto surpreso. Ele esperava algo assim mais cedo. A mãe da criança desapareceu quando a menina tinha 5 anos. Um dia foi atrás de mais um namorado, abandonando marido e filha, e nunca mais voltou. Estava viva? Não. O pai e a filha não souberam por muito tempo. Anos depois, descobriram que a mãe foragida havia vivido em um vilarejo no outro lado do país. Teve vários filhos, cujos destinos permaneceram desconhecidos, e depois morreu congelada, bêbada, nos arredores da vila, não conseguindo chegar em casa depois de sair da casa de uma amiga. Janaína seguia firmemente os passos da mãe e do pai. Bebia, mal estudava. Os professores a empurraram com a barriga até o 9º ano e a liberaram da escola com alívio, com um histórico escolar cheio de notas mínimas. Janaína não quis continuar estudando. Era de se esperar. Arranjou um emprego. Primeiro como vendedora, depois como faxineira, mas a jovem não gostou de trabalhar. Logo, ela encontrou outra fonte de renda, homens dispostos a passar um tempo com uma jovem bonita. E a vida da garota mudou completamente. Bares, restaurantes, baladas, algumas viagens. Os pretendentes de Janaína mudavam com uma velocidade vertiginosa. Essa vida a satisfazia plenamente, vibrante, divertida e praticamente sem preocupações. O pai não impedia a filha. Ele tinha seus próprios problemas e preocupações, e a fruta não cai longe do pé. Constantino quase se alegrava por Janaína, por ela ter se arranjado tão bem na vida. Janaína agora só aparecia em casa esporadicamente, para dormir, trocar de roupa. Às vezes desaparecia por semanas ou até meses. Constantino não se surpreendia com as farras da filha. A mãe de Janaína era assim, e ele próprio também gostava de uma vida livre. Foram as circunstâncias e a idade que o fizeram se assentar em casa. Certa vez, Janaína desapareceu por quase meio ano. Foi embora, como sua mãe um dia, atrás de seu mais novo eleito. Um caminhoneiro a levou, uma jovem bonita e simpática, para uma terra distante, para sua pequena cidade no interior. Janaína aceitou facilmente a proposta do namorado. Por que não? O sujeito ganhava bem, era generoso, a tratava bem. Constantino já pensava que era isso. A filha tinha voado do ninho, mas não. Ela voltou 5 ou 6 meses depois, abatida, com hematomas antigos pelo corpo e uma barriga enorme. Janaína estava grávida. Acontece que o tal caminhoneiro se transformou em sua terra natal. Ele não queria mais festas. Queria uma casa limpa, almoços e jantares preparados por Janaína e submissão total. A natureza de Janaína não podia ser mudada. Ela discutia com o homem e fazia as coisas do seu jeito.
arrumou amigas parecidas e periodicamente fugia de casa com elas. Por isso, o companheiro a punia. Ele levantou a mão para ela pela primeira vez 1 mês e meio depois da mudança. Janaína pensou que ele tinha perdido a cabeça, que acontece, mas as agressões continuaram. No final, Janaína fugiu dele para a casa do pai. Só que sua barriga já estava enorme. Janaína se preparava para ser mãe. Por um tempo, ela ficou em casa, quieta como um rato no buraco. Constantino também estava inquieto. Vai que o tal sujeito furioso aparecesse por lá. Aí sobraria para os dois. Mas aparentemente o homem não tinha intenção de trazer de volta a noiva fujona. Talvez ele até tenha respirado aliviado por a história deles finalmente ter acabado. E então, o parto. Que Janaína deixaria o bebê na maternidade não havia dúvida, pois ela não estava pronta para ser mãe. Jovem, leviana, sedenta por aventuras. Constantino também não servia como babá para o neto. Ele mesmo bebia demais e não tinha o menor desejo de lidar com fraldas e mamadas noturnas. O pai de Janaína estava ciente de que a criança estaria melhor em um orfanato, sob a supervisão de adultos responsáveis e conscientes. Ele mesmo cresceu em um abrigo e sabia que a vida lá não era fácil, mas era melhor do que com um avô alcoólatra e uma mãe que só pensava em festas. Janaína foi para a maternidade antes do tempo, a dor a dobrou de tal forma que ela mal conseguia respirar. Correu para o hospital. Felizmente, a maternidade ficava perto de sua casa. Conseguiu chegar. Voltou de lá em uma noite chuvosa, com a barriga vazia, os olhos brilhando, feliz e sem o bebê. Apenas pegou alguns documentos na pressa, embora não precisasse deles. Janaína nem passou a noite na casa do pai. Tinha medo, tremia enquanto arrumava suas coisas. Esperava que a qualquer momento viessem atrás dela. Mas lá na maternidade, aparentemente, demoraram a perceber. Não notaram a fuga imediatamente. O bebê, por ser prematuro, estava sob os cuidados das enfermeiras em uma ala especial, não com a mãe. Se estivesse sozinho, claro, teria feito um escândalo. Todo o pessoal teria corrido. Mas assim, a fuga de Janaína só foi descoberta pela manhã, quando a recém-mãe já tinha sumido. Na mesma manhã, a polícia bateu no apartamento de Constantino. Procuravam por Janaína, mas ela já não estava em casa há muito tempo. Tinha partido antes do amanhecer, depois de ligar para alguém e avisar ao pai que não apareceria mais naquela cidade. Fizeram perguntas a Constantino sobre Janaína. Ele garantiu que não havia. A filha pediu que ele respondesse exatamente assim. Na maternidade, Janaína deu um nome falso, mas não tinha dúvidas de que alguém a reconheceria, que alguém os levaria até ela. A cidade era pequena e, de fato, a polícia levou muito pouco tempo para identificar a verdadeira mãe da criança abandonada. A questão da guarda do avô sobre o neto nem sequer foi levantada. Os policiais viram o próprio Constantino e as condições de sua modesta moradia. Levaram o bebê para um lugar assim, apenas informaram que a criança ficaria sob a tutela do Estado e pediram para avisar se Janaína aparecesse e foram embora. Desde então, Constantino não viu mais a filha. Tudo aconteceu quase exatamente como com a mãe dela. Desapareceu, não deu notícias por muito tempo e anos depois o homem soube de sua morte. Uma briga de bêbados em um boteco de beira de estrada. Ela se desentendeu com uma estranha por um motivo banal. Ambas estavam bêbadas. No final, uma das participantes da briga foi para a prisão, a outra para o cemitério. A notícia foi dada a Constantino por um policial. Era uma parte obrigatória do procedimento notificar os parentes da vítima sobre o ocorrido. A notícia chocou Constantino. Ele mesmo não esperava que fosse ser tão difícil. Quando muitos anos antes lhe contaram sobre a esposa, ele encarou tudo com muito mais tranquilidade. Mas agora era a filha. Mas ele não tinha dinheiro para ir à cidade distante e se despedir de Janaína. De onde tiraria? Constantino não se dava ao trabalho de trabalhar. Assim, ela foi enterrada por conta do Estado, em algum lugar do outro lado do país. E foi tudo o que Pedro soube sobre suas origens. Uma história triste. Marina sentia uma pena imensa do marido. Ele, tão educado, culto, criado por pessoas amorosas e inteligentíssimas, de repente descobre algo assim sobre si mesmo. Acontece que ele tem um avô, um velho, que não soube criar a filha, vivendo em um apartamento caindo aos pedaços, sonhando em arrancar o máximo possível do neto que apareceu do nada. E Pedro teve uma mãe que o abandonou com facilidade em nome de uma vida fácil e de entretenimentos duvidosos. A mãe já não existia mais, morta em uma briga de bêbados. E havia um pai em algum lugar, talvez ainda vivo. Mas esse homem não despertava nenhuma simpatia.
Era do tipo que podia levantar a mão para uma mulher grávida, não importava como Janaína fosse. Ninguém merece esse tipo de tratamento. Pois é. Pedro queria tanto saber sobre suas raízes, mas era improvável que a informação sobre tais parentes pudesse alegrá-lo. Mas Pedro não se arrependia de nada. Ele parecia até mais calmo, compreendeu, aceitou, resignou-se. Às vezes Pedro visita o avô, o ajuda, enche a geladeira com compras, não dá mais dinheiro, embora o avô insista com frequência e tente inventar novos e novos motivos para conseguir grana. Mas Pedro já sabe, seu parente biológico certamente gastará o dinheiro com bebida. Comida é outra história. E Pedro também manda o avô ao médico de vez em quando, cuida da saúde do velho, literalmente o leva pelos consultórios. Isso Marina já não entendia de jeito nenhum. Pra que isso? Se eu fosse você, ficaria bem longe dele. Marina não escondia seus sentimentos em relação ao avô do marido. Pedro, invariavelmente, suspirava e respondia: é sangue do meu sangue. Sim, Constantino era o único parente de sangue de Pedro, e mesmo assim Marina não conseguia entender o marido, mas aceitava a escolha dele com respeito. Para ela, não importava quem eram os parentes de Pedro ou que sangue corria nas veias do marido. Ela via diante de si um homem bom, inteligente, trabalhador e concluía: então, os genes não são o mais importante. Então, a criação desempenha um papel mais importante. A vida parecia ter voltado ao normal. Pedro e Marina trabalhavam. Cati ia para a escola, feriados em família, viagens juntos. Os três frequentemente visitavam os pais adotivos de Pedro. Eles, a propósito, reagiram com bastante calma ao fato de seu filho finalmente ter encontrado um parente e descoberto seu passado. Nós mesmos sabíamos muito pouco sobre eles, compartilhava Maria Vitória. Apenas fatos esparsos. Uma jovem deu entrada na maternidade. Chegou sozinha, muito jovem, sem documentos. Ela não fez pré-natal. As contrações começaram e ela caiu sobre a equipe médica como um raio em céu azul. E depois ainda fugiu. Mas, claro, entendíamos que, se a situação era essa, a família dessa moça claramente não ia bem. Sim, nós nem pensamos muito sobre isso, interveio André Vasconcelos. Afinal, nosso filho tão esperado tinha chegado. Nós nos alegramos com ele, cuidamos dele, nos acostumamos a ser pais. Havia tanto calor e amor nessas palavras que Marina não conseguiu conter um sorriso. Ela e o marido às vezes conversavam sobre isso. Você teve sorte, Pedro. Uma sorte incrível que ela te deixou na maternidade logo de cara e não te levou para a vida desregrada dela. Você foi parar com pessoas tão boas. O que te esperaria naquela família? Marina agora olhava de forma diferente para as crianças claramente desfavorecidas e negligenciadas, que não eram poucas nas ruas. Afinal, seu marido, seu amado, poderia muito bem ter crescido assim. A ideia de que, nesse caso, Pedro seria completamente diferente não saía da cabeça de Marina. Ela tentava imaginar o marido como um marginal. Não conseguia. Não combinava de jeito nenhum com Pedro, felizmente. Sim, eu tive uma sorte incrível, concordava Pedro. Marina sabia que seu marido adorava seus pais e era muito grato a eles por o terem encontrado, acolhido na família e criado com amor e cuidado, criado para ser decente e honesto. Era essa decência a razão pela qual Pedro continuava a se comunicar com o avô, cuidando dele como se sentisse alguma responsabilidade. E pensar que esse homem um dia abandonou tranquilamente o neto, e a filha também, na verdade. Pois, se não fosse o vício de Constantino em cachaça, se ele tivesse se controlado, ficando sem a esposa com a pequena Janaína, arrumado um emprego e se tornado um bom pai, o destino de Janaína teria sido completamente diferente. Marina não sentia nada pelo velho, além de nojo e desprezo. Pedro, no entanto, perfeitamente ciente de tudo isso, continuava a cuidar dele. Quem mais vai cuidar dele? Fazia a pergunta retórica quando ela começava a expressar sua perplexidade em voz alta. Ultimamente, Pedro andava trabalhando muito, ficava até tarde no escritório e passava as noites na cozinha, em frente ao notebook. E hoje também. Era seu merecido dia de folga, e ele estava trabalhando sem levantar a cabeça. O marido tinha alguns projetos novos e interessantes. Marina não se aprofundava nos detalhes, de qualquer forma, entendia pouco dos negócios do marido, e os detalhes não a interessavam muito. O que preocupava Marina era outra coisa. Pedro parecia estar se distanciando. Isso nunca tinha acontecido antes. Primeiro, suas constantes ligações com alguém. Poderia-se pensar que era trabalho, mas as chamadas aconteciam também durante a noite.
e isso já parecia suspeito. Segundo, as viagens de negócios muito frequentes, Pedro já viajava a trabalho para outra cidade por 1 ou 2 dias, ou até uma semana, mas ultimamente as viagens se tornaram excessivamente frequentes. E o mais importante, Pedro parecia não ser ele mesmo na última semana. Marina o conhecia muito bem, via que algo estava claramente acontecendo na vida do marido. Provavelmente algum problema no trabalho que Pedro não queria compartilhar com a esposa para não a chatear ou preocupar. Ele lutava sozinho com os problemas. Isso era muito típico de Pedro. E Marina se preocupava, se angustiava pelo marido. Só que não conseguia arrancar uma palavra de verdade dele. Estou apenas cansado. Muito trabalho ultimamente. É exaustão, respondia Pedro à esposa. Vai ficar tudo bem. É só uma fase. Vai passar e tudo voltará ao normal. O casal sempre fora honesto um com o outro. Desde o momento em que Pedro conheceu Marina no pátio da universidade, eles estudavam em faculdades diferentes. Pedro foi encontrar um amigo, esperava-o sair da aula, e de repente uma visão divina. Foi assim que ele mesmo descreveu suas impressões. Eu tive muito medo de me aproximar de você. Às vezes compartilhava Pedro em suas lembranças. Você sabe, eu era tímido. Tinha muito medo que você me desse um fora na hora. E como eu viveria depois? E, no entanto, Pedro decidiu arriscar. Aproximou-se, se apresentou. Ele agradou Marina imediatamente, principalmente por sua franqueza e sinceridade. Pedro não decepcionou. Ele nunca mentiu para a esposa. Marina confiava nele 100%. Mas agora ele estava claramente escondendo algo. E isso não era nada parecido com Pedro. Voltando ao apartamento para pegar o remédio, Marina imaginava como o marido ficaria feliz e surpreso ao vê-la. Desentendimentos à parte, a mulher sentia e sabia. Seu marido a amava. Com certeza a amava, e sua aparição repentina certamente o alegraria. Marina subiu até o 7º andar a pé. Não tinha tempo para academia, e os médicos proibiram exercícios excessivos por causa do coração. Então as escadas eram seu único aparelho de ginástica disponível, do qual Marina usava com prazer. A mulher abriu a porta silenciosamente com sua chave e deslizou para dentro do apartamento. Ela queria se esgueirar até o escritório de Pedro sem ser notada e aparecer de repente, mas Pedro não estava em seu escritório. Mal entrou. Marina ouviu uma risada feminina suave vindo da cozinha, feminina e a voz de Pedro. Ele contava algo em voz baixa e cativante para sua interlocutora. Provavelmente falavam de algo muito agradável, porque a mulher ria alegremente. Marina congelou. Pedro tinha dito que trabalharia todo o fim de semana. Marina até sentiu pena dele. Ela tinha planos de um momento agradável com as amigas. O marido não disse nada sobre alguém vir visitá-lo. Omitiu. Por quê? A resposta era óbvia. Agora Pedro estava lá na cozinha com uma mulher que ele trouxe para casa em segredo, aproveitando a ausência da esposa. Quem mais poderia ser essa convidada senão a amante de Pedro? O pensamento queimou Marina com frio gelado. Isso não cabia em sua cabeça. Era algo incrível, fantástico, estranho. Mas como explicar de outra forma aquela risada feminina abafada vindo da cozinha? Marina se agarrou a um pensamento salvador. Talvez fosse uma colega de Pedro, mas logo descartou. Pedro geralmente se comunicava com seus colegas remotamente. Questões de trabalho eram perfeitamente resolvidas à distância. Não havia necessidade de os colegas virem pessoalmente à sua casa. Nunca. Restava apenas uma opção: a amante. Lágrimas brotaram nos olhos de Marina. Seu mundo estava desmoronando naqueles segundos. Como assim? A pessoa mais próxima e querida, tão confiável, tão sincera. Em quem se pode confiar se até Pedro, até ele, agiu assim? Marina não sabia o que fazer. Ficar, ir embora, invadir a cozinha e exigir explicações, fingir que não viu nem ouviu nada. O destino decidiu por ela. Marina gesticulou desajeitadamente com a mão para ajeitar nervosamente uma mecha de cabelo atrás da orelha. Seu gesto habitual em momentos de grande nervosismo, e o pequeno vaso com flores secas na mesinha da entrada voou para o chão, direto no piso de cerâmica. Não quebrou não, mas fez um barulho e tanto. A conversa na cozinha cessou imediatamente. Ouviram-se passos leves e apressados. Pedro apareceu no corredor. Marina, você já voltou? Os olhos do homem se arregalaram de surpresa, mas Marina não notou medo ou culpa. Embora, em sua opinião, um marido infiel devesse sentir exatamente isso. Está tudo bem com você? Esqueci o remédio, balbuciou Marina. Ela piscava os olhos, confusa, e não sabia absolutamente como agir, o que dizer,
Como se comportar em uma situação tão estranha? Pedro ficou em silêncio. Ele também parecia confuso. Temos visita? Marina finalmente quebrou o silêncio. Ouvi uma risada de mulher. Pedro, por favor, me explica o que está acontecendo. Pedro suspirou, baixou os olhos. Era visível que ele estava organizando os pensamentos. Claro, eu ia te contar tudo, mas mais tarde, quando eu mesmo entendesse o que estava acontecendo, quando eu mesmo me acostumasse com a ideia, o coração de Marina despencou. Era isso. Que clichê! As palavras típicas de um marido infiel pego em flagrante. Então sua suspeita se confirmou. Quem está aí? Repetiu Marina, agora com um tom completamente diferente. Havia uma raiva justa em sua voz. Quem está sentada na nossa cozinha? Quem é essa mulher? Pedro percebeu que a esposa tinha entendido tudo errado e balançou a cabeça rapidamente, assustado. Não, 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 é o que você está pensando. Marina deu um sorriso amargo. Essa também era uma frase batida de cônjuges infiéis. Chegava a ser um pouco engraçado. E o que eu pensei? Marina, vamos para a cozinha. Você vai conhecer a Aline e vai entender tudo. Marina olhou para o marido com espanto. Isso já era algo novo. Conhecer a amante do marido, quem diria. Ela até ficou curiosa. Claro, Marina seguiu o marido até a cozinha. Esta é minha esposa, Marina, disse Pedro à mulher sentada em uma cadeira perto da geladeira. A desconhecida claramente se sentia desconfortável na presença da dona da casa. Um momento atrás ria despreocupadamente e agora estava sentada, como se estivesse amarrada. Uma mulher bonita, de meia idade, aparentemente da mesma idade de Marina e Pedro, bem cuidada, bronzeada, com longos cabelos castanhos brilhantes e olhos verdes quase felinos, do mesmo tom que os de Pedro. Marina notou involuntariamente que juntos eles pareciam bastante harmoniosos e imediatamente afastou esse pensamento. Esta é a Aline. Pedro apresentou a convidada a Marina. Eu não imaginava a nossa apresentação assim. Tudo deveria ter acontecido de forma bem diferente. A gente estava justamente discutindo isso quando você chegou. Sério? Marina não entendia absolutamente nada. Então Pedro planejava um encontro entre Marina e essa Aline. Mas por quê? Qual o sentido? Vejo que você tem muitas perguntas, sorriu Pedro. Eu queria organizar algo como uma festa. Nós dois adoramos surpresas, mas já que não deu certo, bem, talvez fosse para ser assim. Enfim, Aline é minha irmã. O quê? Marina, que mal tinha se recomposto, quase perdeu o chão novamente. Um zumbido nos ouvidos, arrepios percorreram sua espinha. É um prazer conhecê-la. Aline finalmente sorriu. Seu sorriso era lindo. Nas bochechas, assim como em Pedro, apareceram covinhas encantadoras. Na verdade, Aline realmente se parecia com Pedro, então Marina acreditou imediatamente que eram irmãos. Um alívio imediato tomou conta dela. Embora tenha suspeitado do marido por apenas alguns minutos, foi muito, muito difícil. Agora tudo se encaixava. Mas a verdade, essa verdade, era muito inesperada e até estonteante. Vocês são irmãos, repetiu Marina. Fico feliz que vocês se encontraram. Nem acredito. É um milagre. Eu também demorei a acreditar, assentiu Aline. Mas estou feliz, muito feliz que isso aconteceu. Porque há pouco tempo meus pais adotivos, faleceram. Eu fiquei completamente sozinha. Não construí minha própria família. Não tínhamos outros parentes. E de repente, essa felicidade, um irmão. Eu a encontrei, disse Pedro com um sorriso vitorioso nos lábios. Desde que soube da existência dela, não tive paz, procurei por você. Não falei nada, pra ninguém. Não sei porquê. Acho que não queria perturbar com uma notícia dessas à toa. Dizia que estava trabalhando, mas na verdade dedicava todo o meu tempo à busca. Era importante para mim encontrá-la. E eu sempre senti que havia alguém no mundo. Minha alma gêmea, entrou Aline na conversa. Eu até sonhava na infância com um menino de olhos verdes, com frequência quase toda noite. Nós brincávamos, conversávamos, e hoje, quando vi as fotos de infância do Pedro, entendi que aquele menino era ele. Incrível e inexplicável. Eu não sonhava com isso, balançou a cabeça Pedro, mas as mulheres têm a intuição mais desenvolvida. Vocês são mais receptivas às coisas sutis, então a Aline sempre soube, pelo visto, que eu existia em algum lugar. Como vocês se encontraram? Marina sentou-se na cadeira. O que estava acontecendo não cabia em sua cabeça.
O choque inicial ainda não havia passado, mas Marina já começava a sentir alegria. Alegria por 2 entes queridos terem se encontrado. Ah, essa é uma longa história, sorriu Pedro. Eu fiz de tudo. Procurei em sites de busca de pessoas, encontrei e estudei documentos médicos antigos, encontrei pessoas que foram testemunhas desses eventos. Muitos já não estão mais vivos, alguns não consegui encontrar, mas encontrei uma senhora idosa. Ela trabalhava antes na maternidade como auxiliar de limpeza. Foi ela que me deu uma boa pista. Essa mulher sabia para onde Aline foi levada, para qual cidade seus pais adotivos a levaram. Nem os detetives conseguiram resolver. Só perdi tempo e dinheiro com eles, mas eu consegui. Ele começou a postar nos grupos de Facebook da minha cidade. Aline assumiu a narrativa. Isso acontecia de forma involuntária. Eles continuavam os pensamentos um do outro, como se não houvesse longos anos de separação, como se irmão e irmã tivessem crescido e sido criados juntos, tão sutilmente eles se sentiam. Assim, na sorte, surpreendeu-se Marina. Pois é, sorriu Aline. As chances eram pequenas, mas algo precisava ser feito. Os detetives particulares não deram conta. Ninguém sabia sobre as pessoas que me acolheram. Nenhum detalhe. Os documentos foram destruídos. Sem eles, o rastro se perdia. Se não fosse aquela auxiliar de limpeza que por acaso soube para onde levaram a menina dos gêmeos, talvez nunca tivéssemos nos encontrado. Dos gêmeos? Surpreendeu-se Marina novamente. Era uma informação nova e muito interessante. Então seu marido não tinha apenas uma irmã, mas uma irmã gêmea. Sim, somos gêmeos, assentiu Aline. Ué, eu não disse? Deu de ombros Pedro. Esqueci um detalhe tão importante. É a minha cara. É mesmo, concordou Marina. Enfim, ele postava nos grupos da minha cidade, Aline retomou a iniciativa, descrevia sua história de forma simples e sincera. E eu já tinha visto o post antes, quando minha mãe adotiva ainda era viva, mas não dei importância, porque na época eu não sabia que não era filha biológica dos meus pais. Minha mãe só me contou isso antes de morrer. Não faz muito tempo. Ela queria manter tudo em segredo para sempre, mas antes de partir, por algum motivo mudou de ideia. Decidiu que eu deveria saber a verdade sobre mim. Dizer que fiquei surpresa é pouco. Acho que quanto mais velho você fica, mais difícil é lidar com uma informação dessas. Balançou a cabeça Pedro. Eu soube quando ainda era adolescente. Fiquei surpreso, mas o mundo não desabou. O meu desabou, admitiu Aline. Levei muito tempo para me acostumar com a ideia. Meu pai já tinha falecido há alguns anos na época. Foi ele que não queria que eu soubesse a verdade. Minha mãe também se foi logo após a confissão. Fiquei sozinha, sabendo que em algum lugar do mundo existiam parentes, meus pais biológicos, talvez irmãos ou irmãs. Acho que sempre senti isso, mas só tomei consciência quando fiquei sozinha. Eu atualizava meu post naquele grupo de vez em quando, disse Pedro, e a história, por sorte, subiu para o topo do feed no exato momento em que a Aline, que a encontrou por acaso, já sabia a verdade sobre si mesma. Eu mesma escrevi para ele, na mesma hora, sorriu Aline radiantemente. Não hesitei nem por um minuto. Embora uma amiga tenha me alertado para ter cuidado, que poderia ser mais um golpe, meu coração já me dizia: nada disso, é realmente meu parente. Primeiro, trocamos mensagens, continuou Pedro, compartilhamos alguns detalhes e ambos ficamos cada vez mais convencidos de que éramos irmão e irmã. Para ter certeza, claro, fizemos um teste de DNA um pouco depois, e ele confirmou o parentesco de 100%. É uma história simplesmente inacreditável. Aline trocou um olhar com o irmão. Se fizessem um filme sobre isso, os espectadores diriam que não acontece na vida real. Estou ansiosa por detalhes, suspirou Marina. O que aconteceu, afinal? Por que vocês foram parar em famílias diferentes e não sabiam nada um do outro? Pelo que sei, tentam não separar irmãos. Os entregam para a mesma família. Isso é agora, balançou a cabeça Pedro. E nem sempre é bom para as crianças. Suponha que 5, 7 irmãos acabem em um orfanato. Quantas famílias estariam dispostas a abrigar todos de uma vez? Por outro lado, parentes deveriam pelo menos saber um do outro, disse Aline. Nem sei o que é melhor e mais correto. De qualquer forma, não tivemos escolha na época, suspirou Pedro. Aconteceu que fomos entregues a famílias diferentes. Acho que, Marina, é melhor eu contar tudo em ordem. Sim, por favor. E Pedro começou sua longa história, montada com tanto esforço, literalmente peça por peça, sua história cativante e surpreendente. A leviana e despreocupada Janaína não tinha a menor intenção de ter filhos.
Para que tudo isso? Fugindo do noivo, cuja vida se revelou muito menos divertida e despreocupada do que parecia no início, a futura mãe foi direto a uma consulta ginecológica. Lá, Janaína teve uma grande decepção. Primeiro, a gravidez já estava bastante avançada. Nenhum profissional se arriscaria a fazer uma interrupção. Isso é crime, declarou o médico categoricamente à desolada Janaína, em um tom que deixava claro que não adiantaria suplicar, insistir ou mesmo subornar. Segundo, durante o exame, o médico suspeitou de gêmeos pelo batimento cardíaco e pelo tamanho da barriga, incompatível com a idade gestacional. O ultrassom subsequente confirmou o fato desagradável para a futura mãe. Não um bebê, mas 2. Era por isso que ela sentia tantos enjoos. Era por isso que a barriga crescia tão rápido. Janaína estava com raiva de seus filhos, que a impediam de aproveitar a vida. Quem a quereria com uma barriga daquele tamanho? Você está esperando gêmeos de casal? Anunciou a médica, passando o transdutor pela barriga de Janaína. Como assim de casal? Não entendeu a futura mãe. O pai deles não é nenhum rei, é um caminhoneiro comum e um babaca ainda por cima. Gêmeos de casal significa um menino e uma menina, explicou a ultrassonografista. Muitos sonham com isso. E eu não quero essa felicidade nem de graça, confessou Janaína. Depois disso, ela ouviu um longo sermão da médica sobre as pacientes que ela atendia todos os dias. Mulheres que faziam de tudo para engravidar e não conseguiam. Elas se esforçavam, pagavam fortunas, suportavam procedimentos caros e dolorosos, se desesperavam, tinham esperança, choravam no travesseiro à noite. Tantas histórias assim passam por mim, e você não valoriza a sua sorte. É triste ver isso. Para mim, isso é um azar, resmungou Janaína. Ela estava firmemente decidida a se livrar da gravidez indesejada. Ela queria, como antes, ir a bares e festas, se divertir, conhecer novos homens, viajar, enfim. Grávida, ninguém nem olharia para ela. A barriga transformou a silhueta esbelta de Janaína em algo disforme e pesado. Janaína foi algumas vezes a uma curandeira, recomendada por amigas experientes. Diziam que ela era uma especialista em resolver esses problemas. A princípio, ela se recusou a aceitar o caso, afinal eram gêmeos e a gestação já estava avançada, mas no final concordou por uma boa recompensa, é claro. Janaína pegou o dinheiro emprestado de uma amiga, prometendo devolver o dobro na primeira oportunidade. Por 2 dias seguidos, a curandeira deu a Janaína chás de ervas amargas e recitou sobre ela estranhas orações ou feitiços. Mas no 3º dia expulsou a jovem Janaína de sua casa, declarando que aquelas crianças precisavam nascer. Era o destino delas. Ela não colocaria esse pecado em sua alma. Supostamente, a curandeira teve um sonho na noite anterior que esclareceu tudo, então não deu em nada. Mas, ao que tudo indica, a infusão de ervas teve algum efeito, porque algumas semanas ela ia e voltava. Janaína entendeu. Precisava ir para o hospital. Na maternidade, Janaína deu um nome falso. Disse que não tinha endereço fixo, que estava na cidade por acaso, de passagem, a caminho de um trabalho, e aconteceu isso. Entrou em trabalho de parto. Isso tudo explicava a falta de documentos. Ela não tinha feito pré-natal, não se consultava com médicos. Morou por muito tempo em outra cidade. Poucos sabiam de seu retorno. Por isso, Janaína esperava, e não sem razão, que tudo ficaria em segredo. Daria à luz, abandonaria os bebês e fugiria para algum lugar bem longe da cidade. Se esconderia por um tempo e depois, lá longe de sua terra natal, finalmente viveria a vida com que sonhava. Precisava apenas se livrar da barriga. Não negaram ajuda a Janaína. Ela sabia desde o início que seria assim. Os bebês foram recebidos e levados para a UTI neonatal. Não, os pequenos, apesar de prematuros, nasceram bastante saudáveis. Os médicos informaram isso à recém-mãe. Era apenas o procedimento padrão. No entanto, o destino do filho e da filha não interessava muito a Janaína. Saudáveis, não saudáveis, que diferença fazia? Não seria ela cuidar deles. Na cabeça de Janaína já havia um plano. Passaria a noite na maternidade para recuperar as forças, passaria o dia lá também, para o caso de algum problema de saúde, e na noite seguinte, fugiria. Havia uma enfermeira de plantão no posto, mas o que ela poderia fazer se o quarto de Janaína era no térreo? Esperaria as outras pacientes dormirem e adeus. A roupa, em vez do camisolão do hospital, a previdente Janaína pegaria na rouparia. Janaína tinha visto que lá havia muitas roupas deixadas por outras pacientes. Pegaria algo que servisse. Simples assim. Janaína não chamou atenção. Comportou-se como uma paciente comum. Até perguntou sobre o estado dos filhos e subiu uma vez à UTI.
acompanhada por uma auxiliar para ver seus gêmeos. Fingiu um sorriso emocionado para a acompanhante. Na verdade, aqueles dois seres minúsculos, enrugados e vermelhos, não despertaram nenhum sentimento na jovem mãe. Todos os bebês naquela ala lhe pareceram iguais, apenas com tamanhos ligeiramente diferentes. De resto, eram como cópias, feinhos, desagradáveis. A auxiliar pareceu notar algo estranho, apesar dos esforços de Janaína. Você tem sorte, menina, seus bebês são lindos. Sei do que estou falando, já vi muitas crianças, disse ela, Janaína, olhando nos olhos. Valorize esse milagre, cuide deles. Você é uma felizarda, um filho e uma filha de uma vez. Sim, sim, assentia Janaína, com uma expressão de alegria no rosto. Na verdade, a alegria estava presente, mas não por ser mãe de dois anjinhos, e sim por finalmente não ter mais aquela barriga idiota, pesada e incômoda, e que em breve sua antiga vida começaria. Poderia se divertir, se apaixonar e apaixonar, aproveitar ao máximo a juventude e a beleza. Janaína não pretendia estragar sua vida com a maternidade precoce. Seus pais também não se preocuparam muito com ela, e esses seus gêmeos talvez tivessem sorte. Seriam adotados por aquelas mulheres que sonham ter filhos, mas não conseguem. Janaína ouviu tantas histórias assim durante a gravidez. Que os levem, então, ela não os queria. Como Janaína planejou, ela fez. Esperou a noite e desapareceu. Passou rapidamente na casa do pai, pegou suas coisas e pediu que, se perguntassem por ela, não dissesse de jeito nenhum que ela esteve ali. Ele garantiu que faria isso. Estava bêbado como sempre. O destino da prole de Janaína não o interessava muito, mas a filha, Constantino, amava a filha à sua maneira e a entendia muito bem. Eram parecidos em muitos aspectos. Vá e não se preocupe, não contarei a ninguém sobre você. Viva e aproveite a vida. Esse foi o conselho paterno. Janaína gostou bastante. Era exatamente o que ela planejava fazer. Janaína trocou de roupa, vestindo seu jeans, camiseta e tênis, e jogou a roupa roubada da maternidade em um saco de lixo. O papel que pegou por acidente no hospital, ela jogou sobre a mesa. Por algum motivo, Constantino não jogou o documento fora. Ele tinha um certo respeito por papéis. Dobrou a folha cuidadosamente e a guardou em um álbum de fotos atrás de uma das fotografias. Vai que um dia fosse útil. Janaína nem passou a noite em casa. E se no hospital dessem por sua falta e começassem a procurar? Lá, não, ela não queria arriscar. Janaína foi direto para a rodoviária e comprou uma passagem no primeiro ônibus que apareceu, contanto que fosse para longe dali, para esquecer o mais rápido possível tudo relacionado a essa história desagradável. E seus filhos, naquele exato momento, dormiam tranquilamente em suas incubadoras na UTI neonatal. Estavam próximos, sentindo a respiração um do outro, o calor um do outro, e isso os acalmava. Eles ainda não sabiam que muito em breve o destino os separaria por longos anos. A menina, Aline, foi levada quase imediatamente. Uma amiga dos futuros pais adotivos da pequena trabalhava no hospital. A mulher sabia perfeitamente há quanto tempo o casal sonhava com filhos. Era uma família muito boa e rica de outra cidade. Ele, um empresário bem-sucedido, ela, dona de casa, ex-professora do ensino fundamental. Tudo ia bem naquela família, exceto por uma coisa. Deus não lhes deu filhos. O casal tinha dinheiro e, consequentemente, acesso aos melhores tratamentos. Mas tudo foi em vão. A funcionária do hospital, grande amiga da futura mãe de Aline, sabia perfeitamente que ambos sonhavam com uma menina, uma princesinha saudável, fofa e pequena. Eles até lhe prometeram uma recompensa por informações sobre crianças abandonadas. E a oportunidade surgiu. Uma menininha adorável apareceu na maternidade. Minha mãe me contou que a princípio não sabia que eu era de uma dupla de gêmeos, disse Aline em voz baixa. Não lhe disseram que eu tinha um irmão. A conversa era especificamente sobre uma menina. Foi a mim que ofereceram a ela. Meu pai tinha contatos e dinheiro, então a burocracia foi facilmente contornada. Mamãe disse que se soubesse do meu irmão na época, teria nos levado os dois sem pensar, e teríamos crescido juntos. Mas a amiga só confessou que eu era gêmea muitos anos depois. Já éramos adolescentes. Claro, encontrar o menino dos gêmeos já não era fácil. E os pais não queriam que eu soubesse que não era filha biológica deles. Nesse caso, teriam que contar. E eu fui adotado já do abrigo para onde me levaram depois do hospital, continuou Pedro. Passei muito pouco tempo lá. Meus pais me buscaram em uma semana. Eles também não sabiam que eu tinha uma irmã gêmea, que eu era de uma dupla.
senão com certeza teriam me contado quando eu já fosse grande o suficiente. Mas não entendo. Marina olhou para o marido. Se ninguém sabia de nada, nem seu avô, pelo que entendi, como você deduziu que tinha uma irmã gêmea? Pedro sorriu. Aí o acaso teve um papel fundamental. Pode-se dizer que foi pura sorte. Pedro visitava Constantino com frequência. Levava-lhe comida, cuidava de sua saúde, limpava o apartamento do velho. Se não fossem as visitas do neto, a casa de Constantino já teria se transformado em uma sucursal do lixão. Na verdade, estava nesse estado quando Pedro visitou seu recém-descoberto parente pela primeira vez. O homem gostava de conversar com o avô. Afinal, ele podia lhe contar muito sobre sua mãe. À sua maneira, ele amava a filha, só não estava disposto a mudar por ela, a tomar jeito e a trabalhar. Ainda assim, em suas histórias, transparecia uma pena em relação à sua única filha. Uma coisa tornava o avô humano aos olhos de Pedro, e Constantino tinha um velho e volumoso álbum de família com fotografias. Uma verdadeira salada, fotos de diferentes anos misturadas. Pedro olhava com interesse para os rostos daquelas pessoas, seus parentes. As fotos da mãe o interessavam especialmente. Nas imagens, uma jovem sorria com um sorriso branco como a neve. Constantino não tinha fotos de Janaína mais velha, bonita, desinibida, confiante de que em breve o mundo estaria a seus pés. Nos traços de Janaína, Pedro via muito de si mesmo. As pessoas estão certas. O sangue não é água. Pedro frequentemente pensava no que teria acontecido com Janaína se ela tivesse caído em uma família boa e sólida, como ele e Aline. Com certeza teria recebido educação e criação, e teria vivido uma vida feliz, tranquila e correta. Mas com o pai daqueles, com a ausência total da mãe, o que mais poderia ter se tornado? Certa vez, Pedro sentiu um relevo sob uma das fotos de Janaína. Aconteceu por acaso. Quantas vezes segurou o álbum de fotos e nunca notou, mas de repente sentiu algo com os dedos sob a fotografia. Sem pensar duas vezes, o homem puxou para fora uma declaração da maternidade, amarelada pelo tempo, datada com o ano e mês de seu nascimento. A informação lida a princípio não se encaixava em sua cabeça. Mãe, Siqueira, Vera Santos, criança do sexo masculino, peso 2.800 G, criança do sexo feminino, peso 2.500 G. Pedro já sabia pelo avô que Janaína havia dado um nome falso na maternidade. Talvez tenha dito que se chamava Vera, não havia nada de surpreendente nisso. Mas o que chocou Pedro foi o registro de duas crianças. Pedro foi imediatamente pedir explicações ao avô. Ele já tinha bebido desde manhã, mas ainda estava em um estado em que se podia conversar com ele de forma coerente. Constantino não esclareceu muito a situação. Lembro desse papel. A Janaína pegou por acidente no hospital, e eu por algum motivo não joguei fora. Guardei atrás da foto. Pensei que talvez um dia ela precisasse. É um documento, afinal. Mas o que estava escrito lá não olhei direito. Então foi a Janaína que trouxe essa declaração para casa? Especificou Pedro. É o documento dela? Ela trouxe, mas se era dela ou não? Como eu vou saber? Mas o senhor não perguntou a ela quem nasceu? Um neto ou uma neta? Talvez ela mesma tenha dito. Tente se lembrar, por favor. Constantino franziu a testa, transportando-se mentalmente para aquela noite distante de verão, e depois deu seu veredito. Não falamos sobre isso. Não deu tempo. A Janaína estava com muita pressa, com medo de que viessem atrás dela e a forçassem a pegar o bebê de volta. E ela não queria isso de jeito nenhum. Então não, eu não sabia até você me encontrar que tinha um neto. Parece que Janaína teve gêmeos. Pedro enfiou a declaração debaixo do nariz do velho. Não enxergo nada. A vista está muito fraca, disse Constantino. Mas poderia muito bem ser gêmeos. A Janaína era magrinha que só, mas a barriga era enorme. Será que eram mesmo gêmeos? Pedro não tinha certeza. A declaração que Janaína pegou da maternidade por pura casualidade poderia não ser dela. Talvez uma vizinha de quarto tenha deixado o documento na mesinha de cabeceira. Mas quanto mais Pedro refletia sobre tudo isso, mais claro ficava. Ele tinha uma irmã gêmea, e ele simplesmente tinha que encontrá-la. No começo, nem imaginava como começar essa busca, confessou Pedro, mas não conseguia pensar em outra coisa. Nem compartilhei meus pensamentos com você, Marina. Não queria te sobrecarregar, mas eu estava procurando, e agora estamos juntos, sorriu Aline. Não consigo nem expressar o quanto estou feliz por ter um irmão agora. E você, a esposa do meu irmão. E eu ainda tenho uma sobrinha, a Cati. Mal posso esperar para conhecê-la.
Isso é um milagre, um sonho realizado. A Cati também vai ficar muito feliz, assentiu Marina. Sabe no que estou pensando agora? No quê? Perguntaram Pedro e Aline em uníssono. Eles se entreolharam e sorriram. Não era a primeira vez que falavam assim, em coro. Parecia engraçado e fofo ao mesmo tempo. Nós todos precisamos viajar juntos para algum lugar, para a praia, para descansar, relaxar, nos conhecermos melhor. Acho que todos nós merecemos essas férias maravilhosas. Ótima ideia. Aline se alegrou sinceramente. Você é demais! Exclamou Pedro, radiante. Com certeza. Sim, é exatamente disso que todos nós precisamos agora. Vamos esperar a Cate voltar do acampamento e partimos.